Quem já está sentindo a presença de Deus aqui nesta noite? Eu quero... Pode tomar o vosso assento. Querido, quando estiver pronto o fundo, pode soltar. Eu confesso que eu estou tremendo na presença do Altíssimo nesta noite. Quando eu adentrei este lugar e o pastor começou a falar, aquele pastor grisalho que tomou a tribuna e começou a falar, eu prontamente fechei os meus olhos e comecei a viajar no túnel do tempo, que só é possível viajarmos através da nossa mente. E eu pude me deparar com 4, 5 anos de idade, nascido e crescido na igreja, na cidade de Bagé, Assembleia de Deus. Eu tive a sorte, pastor Darcy, de ser escolhido por Deus. Ainda ontem a pastora Sabrina nos trouxe a palavra, muitos são chamados e poucos são escolhidos. E quando o pastor olha para o meu filho Pedro e diz para ele, Pedrinho, tu ainda vai chorar, Pedrinho. Prontamente Deus colocou no meu coração, diga para ele que eu te escolhi. E nesta noite nós vamos ver, visualizar pelos olhos da fé, a diferença que um escolhido faz na face da terra. E Deus não escolhe somente aqueles bons, mas Ele tem o privilégio de escolher a escória da humanidade. Ele tem o prazer de olhar e indicar e dizer, este é o meu escolhido. E eu quero dizer nesta noite a você, igreja, não importa se você nasceu num lar evangélico como eu, não importa se você nunca escutou a palavra de Deus, não importa se você está assaltando, está traficando, não importa como esteja a tua vida, a única coisa que importa é se Deus te escolheu, Ele vai te pegar, Ele vai te recolher, e Ele vai mudar a tua vida, e vai mudar a vida daqueles que estão ao teu redor. Eu quero lhe dizer, quando Deus escolhe, não tem para onde ir. Mas parece que na vida dos escolhidos, de alguns, parece que é tão difícil. Mas hoje não é dia de mimimi, hoje não é dia de lamentarmos. Hoje é dia de juntarmos os nossos cacos, entregar aos pés do Senhor e dizer para Ele, seja feita a tua vontade e não a minha. Hoje é o dia que o Senhor vai te sacudir e te dizer, ei, você não nasceu por nascer, você tem um verdadeiro propósito. E qual é esse propósito, pastor Marlon? É me adorar em todo o instante, em todos os momentos. Eu quero pedir perdão à igreja, porque quando o Espírito Santo toma a nossa vida, não tem como nós não falarmos, não tem como eu não consigo não gritar. Por que o Senhor grita, pastor? Porque eu quero. Se eu não conseguir passar através da minha expressão, eu quero passar através da minha voz aquilo que Deus fez na minha vida.
E eu quero que você sinta esse impacto na tua história. E eu quero que você saiba que você é um escolhido por Deus. Aconteça o que acontecer, passe o que passar, venha o que vier, se você for escolhido por Deus, escolhido está. Se coloque de pé, aqueles que podem. E talvez no final deste culto, se você não pode levantar, você vai ser curada e você vai levantar. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 em diante. Desde já, pastor Daci, eu quero declarar aqui a minha gratidão a Deus em primeiro lugar, ao Senhor pelo convite, pela confiança desta igreja. Ao Senhor já estendo a sua esposa, a sua família abençoada e abençoadora, que nos proporcionou mais um convite, mais uma vinda a esta cidade, Santana do Livramento. Também quero agradecer aqui a minha cunhada, a Daniele, que tem nos recepcionado, nos recebido na sua casa. A irmã Regina, a irmã Bruna, Renatinho, onde é que está? Está aí? Saiu? Não veio hoje? Foi no banheiro? A todos, pelo cuidado. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 em diante. Eu quero dizer a você que vale a pena combater um bom combate. Quantos acharam? Diga amém. Agradeço a Deus também pela coroa do meu ministério, a minha esposa, a pastora Sabrina, que há 13 anos estamos casados, e Deus nos proporcionou uma obra itinerante durante todo este tempo. Mas hoje nós estamos apacentando na cidade de Santiago. O testemunho que a minha esposa contou, eu não consegui escutar direito, mas ela mencionou uma casa, sim ou não? Que Deus nos proporcionou, sim ou não? E é tão difícil nós imaginarmos uma coisa tão boa acontecer. Só que se nós não plantarmos, nós não vamos colher. E há 13 anos, pastor, claro que é pouco tempo comparado com o que você semeia, mas há 13 anos, na itinerância, passando por poucas e boas, chegando em alguns lugares que não era nem possível dormir no lençol, mas um bom missionário carrega sempre seu travesseiro, seu lençol. E a minha esposa, como era sábia, carregava um talquinho junto com ela. Você ri porque você não estava lá para ver as baratas no meio das paredes, um banheiro imundo. Mas pastor, por que o senhor está dizendo isso? A obra, ela não pode parar. Para tudo tem uma solução, basta você dar a solução a ela. A cama nós reorganizamos, aquilo que estava mal cheiroso ficou bem cheiroso, o banheiro que estava imundo eu lavei para minha esposa tomar banho. Mas esta é a missão, um ajuda o outro. Não importa as condições, se Deus te deu vida, se Deus te deu saúde, se Deus te deu uma voz para ir e fazer, se Deus te escolheu, vá e faça. Às vezes as mínimas coisas que não têm importância para nós, tem grande importância na vida de alguém. Às vezes uma palavra que não tem importância para nós, tem uma grande importância na vida de alguém. Às vezes nós subimos e pregamos, e nós não ficamos contentes, pastor, com o sermão, nós não ficamos contentes com o movimento, e às vezes nós nos perguntamos: Senhor, como foi? Vem o irmão e diz: pastor, era exatamente essa palavra que eu precisava ouvir, já valeu a pena. Você não precisa ser letrado, você não precisa ser poliglota, você não precisa ser intelectual. O que você precisa é só aceitar o chamado de Deus na tua vida. Aleluia!
Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, diz Paulo, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém, queridos? Fecha os teus olhos. Amado Deus e eterno Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, nesta noite. Senhor, eu não quero ministrar nada do que venha de mim, Senhor, mas que Tu ministres, Senhor, através da minha vida, aquilo que Tu queres falar à Tua igreja nesta noite. Senhor, eu repreendo todo o mal, eu repreendo agora todo o empecilho, toda a barreira, Senhor, toda a dificuldade, Senhor amado. Deus, e que o coração da tua igreja esteja aberto para receber esta palavra, esteja aberto para recepcionar esta semente, que será ministrada sobre a vida dos teus filhos. E eu sei, Senhor, que a tua palavra, Senhor, é transformadora. Eu sei, Senhor, que a tua palavra é vivificante. Eu sei, Senhor, que a tua palavra, Senhor, é boa. Eu sei que a tua palavra liberta. E por isso, nesta noite, eu quero ministrar sobre a vida dos teus filhos, Pai, a cura espiritual. Eu quero, Senhor, ministrar, Senhor, a libertação sobre a vida daquele que está cativo. E eu quero ministrar, Senhor, uma nova ótica, Senhor, uma nova audição na vida daqueles que ainda não te viam e ainda não te escutavam. Senhor, fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que tu tens para ministrar em nosso coração. E todos aqueles que concordam, digam amém. Pode tomar o vosso assento. Pode dar um pouquinho mais do fundo aqui, por gentileza, querido. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Como não mencionar a vida deste apóstolo em um congresso de missões? Como não lembrar daquilo que ele tem deixado em nossas vidas, e através do tempo tem marcado histórias e histórias e histórias? Como não lembrar deste apóstolo que impactou nações? E hoje nós estamos fazendo menção em uma carta que seria a sua última carta, que ele escreve a Timóteo, considerado seu filho, e ele ministra a Timóteo e deixa um segredo a Timóteo, e ele escreve: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se você observar nas escrituras, nas cartas, Paulo prontamente ele fala muito em combate. Ele ministra muito em combate, ele faz comparações por combate. E hoje nós vamos saber e conhecer um pouco mais da história deste homem aqui chamado Paulo, mas anteriormente era Saulo. Por isso que eu falo que aqueles que são escolhidos por Deus já estão escolhidos. Não importa como nasceu, que linhagem veio, como está a sua mente, o que importa é que a última palavra vem do Senhor. Amém, igreja?
O apóstolo Paulo escreve as suas últimas palavras nesta última carta a Timóteo. Paulo já estava sentenciado à morte e aguardando o dia da sua execução. Este é o último capítulo da carta destinado a Timóteo, que estava em Éfeso. E estas últimas palavras têm um grande valor para aquele que está no caminho para uma nova Jerusalém. Estas últimas palavras é preciosíssima para aquele que está no caminho e quer a salvação. Ei, querido, se você quer mesmo chegar até o fim, hoje é noite de Deus renovar as tuas forças. Hoje é noite de Deus te sacudir e dizer: ei, tenha ânimo, eu venci o mundo, você também vencerá. Hoje é noite de você olhar para as diversidades, olhar por tudo aquilo que vem sobre a tua vida e dizer: Deus é mais na minha história, Deus é mais na minha vida. Aquilo que te assombra a partir de hoje, você vai jogar nos pés da cruz, e nunca mais isso vai impedir o ministério e o chamado que Deus tem na tua história. Mas eu quero lhe dizer, enquanto você temer o amanhã, você nunca terá e obterá a vitória e os milagres. Mas enquanto você entregar nas mãos de Deus a tua vida, a tua história, entender a forma que Deus trabalha na nossa vida, na igreja, como trabalhou, trabalha e vai trabalhar até o dia de salvação. Enquanto você não compreender como que a última palavra vem de Deus, você vai tentar com teu intelecto, você vai tentar com a tua força, você vai tentar com as tuas provisões e vai chegar a uma conclusão comum: ei, eu não consigo fazer nada sem a presença de Deus, eu não consigo conquistar nada se não por Deus for dado. Ei, querido, eu quero lhe dizer nesta noite: você é propriedade peculiar do Senhor Jesus. Ei, querida, eu quero te dizer nesta noite: você que o seu marido ficou em casa, você que seus filhos ficaram em casa, você que veio sozinha para o culto, Deus manda te dizer: a tua casa é do Senhor, a tua família é de Jeová. Quem crê, 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 quem crê? Sentou que peias terecomanabasai. Aleluia, aleluia, aleluia. Se estamos procurando um exemplo de servo, este apóstolo é o mais recomendado. Um homem intenso, diga comigo, intenso, obstinado e apaixonado por Jesus e pela obra missionária. Paulo era o que? Era intenso, fala. Paulo era intenso. Você sabe o que significa essa palavra? Em todos os momentos. Sabe quando você caminha, você respira? Ei, a respiração te acompanha. Se você parar de respirar, você morre. Paulo, ele era intenso na obra. Não importava o caminho, não importava onde ir. Você verá que no final dessa mensagem, o foco dele era ir até Roma e pregar a César. E é só os missionários que vão entender esta palavra. É só aqueles que trilham o caminho que vão entender. Você, no começo, ele não sabia do que iria vir sobre ele, sabia que ia vir perseguição, mas o foco dele era pregar a César, era chegar a César e dizer verdadeiramente: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Era entrar em Jerusalém, ministrar para os fariseus, ministrar para aqueles homens duros de coração, que conheciam a lei, mas não conheciam a intimidade com Deus, e olhar para eles e dizer: eu estava enganado em meu intelecto, Jesus Cristo verdadeiramente era o Filho de Deus.
E hoje eu gostaria de apresentar este apóstolo àqueles que talvez nunca ouviram falar deste homem. Homem estes com muitos defeitos. Diga comigo, com muitos defeitos. Será que a gente se enquadra nisso? Eu me enquadro. Diga comigo, com muitos defeitos, mas escolhido por Deus. Será que a gente se enquadra nisso também? Ei, cadê os escolhidos aí? Cadê os escolhidos? Cadê os escolhidos para chamar a atenção do mestre aí? Cadê os escolhidos? Cadê? Não, eu quero ver os escolhidos. Eu quero ver os escolhidos. Porque você sabe como você se destaca em uma escola, em um seminário? Você se destaca pela inteligência, você se destaca pelas perguntas, você se destaca falando, você se destaca aparecendo, e aquele que não aparece não se destaca. Por isso que o pastor Marlon está dizendo: cadê os adoradores? Talvez você ainda não se apresentou na presença de Deus, e eu estou te dando uma nova oportunidade para você jogar aquela bagagem fora lá, do mundo, e dizer: ei Senhor, aqui está um adorador, eu quero viver para ti, eu quero mudança de vida. Eu quero ter essa intensidade. Mas não adianta. Não adianta, pastor Daci. Essa intensidade nós não encontramos em qualquer pessoa. Nós não encontramos em qualquer indivíduo. Talvez você converse com 1000 pessoas e talvez só uma irá se identificar com essa intensidade. Porque intensidade é para poucos. É para aqueles, somente para aqueles que querem intimidade. Queridos, eu não sou Jeremias e não quero me comparar a Jeremias e não poderia, mas eu não sou o profeta das lágrimas, mas quando eu sinto a presença de Deus, eu choro forte. Eu sou intenso. E é nestes últimos dias que o diabo quer roubar a nossa intensidade. E quando eu sentado me recordei há 20 anos atrás, de uma igreja fervorosa, de uma igreja que tinha presença, de uma igreja onde íamos visitar, através, numa casa, ia fazer um culto, era um acordeão, era um violão às vezes, e um pandeiro, e quando tocava um hino da harpa, a casa se enchia da presença. Ei, o irmão só tinha o atacante e o centroavante, mas a presença vinha, ele abria a boca e falava, ele falava na humildade, ele falava na simplicidade, e Deus sempre gostou de habitar na humildade, na simplicidade. Ei, quanto mais você crescer, mais você diminui no reino, mas quanto mais você descer, mais Deus te colocará em destaque. Busque a presença de Deus como Ele quer que seja buscada. Nunca foi, nunca será da nossa forma, do nosso jeito. Sempre será da forma e do jeito de Deus. Mas pastor, se eu quiser fazer a minha vontade, vem comigo na história. Quantos estão começando a entender? Diga glória a Deus. Quem foi Paulo? Uma das primeiras referências, se quiser botar no telão aí, Filipenses capítulo 3, versículo 5 ao 8. Uma das primeiras referências sobre ele está em Filipenses. Vamos lá em Filipenses. Filipenses 3, 5 até o 8, nos fala o seguinte. Paulo está falando: eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, ou seja, doutor da lei, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível.
Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como eterno, para que possa ganhar a Cristo. Se você perceber, ele era circuncidado ao 8º dia da sua linhagem, do seu nascimento, linhagem da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Hebreu de hebreus, sabe o que significa isso? Saulo era puro, judeu nato, e era uma honra para eles ter uma linhagem pura. A família de Saulo era rica, não faltava nada para eles, e a sua própria família, os seus pais, bancam os seus estudos. Olha só, veio de uma das mais importantes tribos de Israel, que é a tribo de Benjamim. Em Atos, capítulo 23, versículo 3, ele nos relata que ele nasceu em Tarso, na Cilícia, portanto cidadão romano por direito de nascimento. Já já vocês vão entender o porquê que de Saulo se torna Paulo. Vocês estão comigo? Diga glória a Deus. E olhe só a importância. E foi enviado por seus pais a Jerusalém para ser um grande líder, para estudar aos pés de Gamaliel, um grande rabino, como seu avô foi. Você sabe o que custava naquela época? O investimento que custava para ir em Jerusalém, naquele templo absoluto, estudar aos pés de Gamaliel, um mestre, um doutor na lei, custava caro. E se vocês notarem, no perfil de Saulo, ele era reto, ele escreveu, não leu, você já sabe o que acontece. Riscou, ele passava no risco. Ele era irrepreensível, a palavra de Deus nos fala. Ninguém repreendia ele porque ele estudava na íntegra, estudava e executava na íntegra aquilo que ele absorvia. Sabemos à luz da palavra, lá no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 14. E aqui ele vai nos falar que ele se destaca entre muitos pela sua capacidade intelectual e pelo zelo e as tradições dos seus pais. Ele se destaca. Então ele se torna um grande homem culto e um grande líder. Quem que ele se torna? Um grande homem culto e um grande líder. Um grande líder. Qual a diferença dos anos atrás, do que se passaram, o que estão por vir na história? Eu quero lhe dizer, Deus, ele prepara, ele levanta, ele capacita, mas no decorrer da história, estas pessoas resolvem se corromper. O pastor ministrava como é difícil falar sobre oferta. Antigamente não era difícil falar sobre oferta. Sabe por quê? Porque a igualdade imperava. Onde tinha alguém com 2 túnicas, pastor, via alguém sem uma, ele prontamente emprestava. E o povo de Deus crescia. O povo de Deus crescia. Mas conforme foi passando os anos,
algumas pessoas contaminaram aquilo que era santo. Algumas pessoas tentaram defraudar as ordens que Deus deu para a sua igreja. Não importa se era no Antigo Testamento. Jesus veio, abriu-se o véu, rompeu-se o véu de cima a baixo. Hoje nós pertencemos numa nova aliança. Eu quero lhe dizer, se Deus abençoou o povo reto, justo de antigamente, por que Ele não tem bênção para te derramar? Por que Ele não haveria de te derramar estas bênçãos? Eu quero lhe dizer, o mesmo Deus do ouro e da prata de antigamente é o mesmo Deus do ouro e da prata de hoje. Só que em meio às nossas lideranças, homens que eram para serem incorruptíveis, eles se corromperam, ficaram à beira do caminho. E é nestes últimos instantes que Deus me trouxe a livramento para lhe dizer: ei, escolhido de Deus, é momento de você levantar, se destacar nesta última hora, seja irreconhecível para o mundo. Ei, eu quero lhe dizer, não se corrompa com a história, mas se levante de uma forma diferenciada. Faça para Deus aquilo que muitos deixaram de fazer. Muitos não podem mais levantar a sua voz, porque pecaram, entristeceram Deus. Nós que estamos na missão, na obra, queridos, é cada coisa que nós escutamos. Mas eu quero lhe dizer, não desanime por causa disso. Não se entristeça por causa disso. Coloque uma convicção hoje no teu coração: Deus, hoje o Senhor me levanta para ser diferente de nações, de multidões. Hoje Deus vai levantar missionários aqui, pastor Daci. Hoje Deus vai levantar líderes aqui diferenciados, líderes que vão pegar junto do seu lado, líderes que vão ombrear esta obra sem interesse algum. Um dia eu convidei os missionários para ir fazer a obra comigo, e eles me perguntaram: ei, que garantia tu me dá? Eu digo: eu não te dou garantia nenhuma. A única coisa que eu te digo é: onde eu comer, tu vai comer. Existem pessoas que querem garantia, mas quando tu te apresenta para Deus: ei, garantia, que garantia o Senhor me dá, Senhor? Ei, eu quero lhe dizer, nesta noite, baixa a tua serviço, te humilha, te despe diante da presença de Deus e diz: ei, a garantia é a vida que Deus te dá hoje, a garantia é o fôlego que Deus te dá hoje. Se Ele quiser, Ele retira este fôlego. Amanhã tu vira comida de bicho. Eu quero lhe dizer, a garantia é que você é escolhido. Aleluia. Não desista. Quantas lágrimas a liderança derrama para fazer um evento, não para eles, não para a igreja, mas para Deus. Aqueles que se preocupam com o altar, aqueles que se preocupam a forma que ensaiam para entregar esse louvor a Deus, que pagam jejum, que pagam oração, é para Deus. E tudo aquilo que é para Deus, o inimigo tenta atrapalhar. Mas levante sua mão comigo e diga em alto e bom som após mim, diga: eu sou escolhido por Deus. Isso basta. Nós estávamos falando que ele se torna então um homem grande, culto e um líder nato. Mas curiosamente na história, paralelamente na história, um outro rabino crescia em Israel. Um outro mestre crescia em Israel. Não na famosa Jerusalém, mas na humilde cidade de Nazaré da Galileia. Você já sabe quem é? Dá uma glória aí. Uma cidade rejeitada por muitos, mas escolhida por Deus. Escolhida por Deus. E eu venho hoje como profeta nesta cidade que eu estou.
E esta cidade pode ser rejeitada por muitos, mas aqui tem uma igreja que Deus escolheu. E se Deus escolheu, esta cidade é escolhida por Deus. Ele não abre mão da sua escolha. Ei, pessoas fazem cidade. Ei, esta cidade é escolhida por Deus, porque você é escolhido de Deus. Este rabino da Galileia, aos 30 anos de idade, deixa a carpintaria, porque era por costume cada um ter um ofício. Ele então se apresenta a João Batista, é batizado, e o ministério desse Galileu começa. Você pode dar um glória aí? Eu vou dizer mais uma vez, eu acho que você não entendeu. E o ministério desse Galileu começa. Esse rabino não ensinava como os escribas e os fariseus, mas ensinava com autoridade. Querido, se você quer ter autoridade, obtenha o conhecimento, porque não há autoridade sem conhecimento. Aquele que tem um conhecimento, ele é doutor naquilo que fala, porque ele fala com convicção. Você já sentou com alguém que você perguntou alguma coisa e ele ficou meio assim e você descreu no que ele falou? Mas também você já chegou e sentou com alguém que te olhou dentro dos teus olhos e diz: Deus vai mudar a tua vida, Ele mudou a minha. Isso é conhecimento, isso é autoridade, isso é vivência, experiência. E Jesus pregava com autoridade, porque Ele era o Verbo e o Verbo se fez carne. A própria palavra estava sendo ministrada através de Jesus de Nazaré. E a palavra nos descreve que os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados e os mortos eram ressuscitados. Eu não sei aquilo que pode estar morto hoje na tua vida, na tua história, mas eu sei que Jesus que ressuscita está aqui. Talvez o diabo já tentou lhe tirar muitas coisas, muitos sonhos. Aquilo que não era de Deus não se cumpre, mas aquilo que é de Deus pode deixar, que vai se cumprir. Não desanime. E agora eu quero te apresentar este homem rico, letrado, poliglota, com QI elevado, doutor na lei e membro do Sinédrio, Saulo de Tarso, como ele era conhecido, um dos maiores perseguidores de Israel. Ele estava no apedrejamento de Estevão. Ele estava na perseguição de muitos. E a palavra e a história nos descreve que ele era intenso, que ele era ruim, que ele era perverso, que ele exterminava aqueles que falavam em Jesus Cristo, porque ele estudava, mas não absorvia o conhecimento. Ele lia, mas não entendia o grande mistério. E com isso ele se levanta contra este outro homem chamado Jesus e começa a perseguir aqueles que falavam sobre Jesus. A palavra de Deus nos fala que Jesus então, durante 3 anos o seu ministério termina. Ele é crucificado, ele ressuscita, então o túmulo é aberto de dentro para fora. Jesus ascende ao céu e ficam agora os seus discípulos, ficam agora aquelas pessoas que testemunharam, aquelas pessoas que a fé foram impactada. Ficam agora aqueles leprosos que foram curados e sabem que foi Jesus. Ficam agora na história todos aqueles que foram tocados por Jesus. E a massa cristã começa a crescer. E Saulo de Tarso começa a perseguir mais e mais.
Ele pegava cartas para entrar em alguns lugares. A palavra de Deus nos fala que ele não respeitava casas. Ele entrava, ele pegava mulheres, crianças, ele trazia para fora para que o resto da população visse. Ele então fazia com que eles blasfemassem contra Jesus. Eles não falavam e eles eram exterminados. Pastor, que negócio é esse? Talvez você nunca tivesse conhecido esse homem. E é exatamente isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Uma transformação por completo. Querido, o que Deus tem para fazer na tua história é tão grande, é tão alto, que o teu pensamento não consegue atingir, que ainda não desceu ao teu coração. Mas aquele que começou a boa obra, e eu quero lhe dizer, você que está orando, creia, porque aquele que começou a boa obra ainda não terminou. Enquanto a vida ainda há esperança, então creia, acredite, porque Deus irá mudar a tua vida no momento em que você absorver a sua palavra, no momento em que você se despir do seu eu, do seu ego, no momento em que você levantar as mãos e dizer: Senhor, não vivo mais eu, mas tu vives em mim. É exatamente neste momento que Deus, eu posso crer que Ele observa de cima para baixo, e Ele está dizendo: olha, na cidade de Santana de Livramento, divisa com o Uruguai, lá tem um adorador, lá tem um escolhido. Aquele que estava perdido não está mais perdido, aquele que estava fora da casa está retornando para a casa do Pai. Ei, é nesta noite, é noite de renovo, noite de conquista. Aleluia. A perseguição era extrema, aonde ele pega uma carta de permissão para ir com alguns romanos a Damasco, porque se era uma coisa que ele tinha no pensamento, é que eles estavam reunidos em Damasco, e a perseguição o abafa. Tinha que ser em Damasco, não podia passar de lá. Então ele vai no seu cavalo, aquele homem letrado, aquele homem destacado, aquele homem que era respeitado. Oh glória, e Deus está falando. Aquele homem que ninguém podia desrespeitar, aquele perseguidor. De uma hora para outra, no caminho de Damasco, ele não conseguiu chegar em Damasco. Aquilo que vinha contra a tua vida não chegará, diz o Senhor. O inimigo já estava no seu cavalo, preparando uma armadilha para pessoas que estão aqui, pastor Daci. Mas Deus manda dizer: não chegará na tua história, não interromperá o meu objetivo. Deus te escolheu, Deus te escolheu, Deus te separou, Deus te separou. Ei, você é de Deus, você é de Deus. Levante sua mão, então, levante sua mão. Adore a Ele, adore, 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 adore. Só Deus pode fazer isto. E de uma hora para outra, aquele homem obstinado, cruel, assassino, mas escolhido. Você nunca vai conseguir entender a dimensão da ótica de Deus, de como Ele trabalha e como trabalhará. Você nunca vai entender a dimensão do amor de Cristo. Mas é exatamente isso que Ele está disposto a fazer todos os dias na nossa vida. Ele está disposto a te convencer do teu erro passado, para que agora no presente você mude o teu futuro.
É exatamente isso que Deus está disposto. O amor de Cristo, Ele quer te ensinar a mudar do teu caminho. Eu te digo nesta noite: converta o teu caminho, converta os teus pensamentos. Os teus pensamentos estão te levando para um caminho largo. Os teus pensamentos estão te levando por um caminho de facilidade. Os teus pensamentos estão te levando por um caminho de atalho. Mas o caminho é estreito, é estreito, é dificultoso. O caminho é estreito. Ei, retorna hoje para o caminho, porque não é de qualquer jeito que nós vamos ver a glória do Senhor. Não é de qualquer jeito que nós vamos subir para o céu. Por isso que o amor de muitos está se esfriando. Nós estamos tomando atalho. Nós estamos indo por um caminho que bem nos apraz. Mas todavia seja feita a vontade dele, não a nossa. E aquele homem estava indo. Na metade do caminho surge uma voz, através de uma grande luz, e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus já tinha ascendido ao céu. Ele não estava mais no mundo. E aí, sabe quantas vezes o pastor fala: igreja, aquele que tocar em você está tocando em Cristo. Você é a menina dos olhos de Deus. É exatamente o que acontece. Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não estava mais ali, mas a igreja do Senhor estava ali. O teu inimigo pensa que vai te tocar, mas no momento em que ele vai te tocar, Deus, ele interfere na hora. Não toca porque é meu escolhido. Não toca porque é meu ungido. Não toca nessa família porque ela não te pertence. Aí o inimigo das nossas almas vai dizer: mas ele está errando, ele está fazendo isso, aquilo, aquele outro. E Deus vai dizer: ei, a minha graça justifica. Ele é meu escolhido. Eu vou mudar a vida dele. Ei, eu quero lhe dizer: Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a história dos teus filhos. Deus vai mudar a história da tua empresa. Ei, você empresário que tem um sonho de ter só cristão lá dentro, só louvor tocando lá dentro, eu quero lhe dizer: vai se concretizar. Ei, eu quero lhe dizer: os teus projetos não estão engavetados, e se estavam, Jeová vai tirar com a mão forte dele. Saulo vai cair do cavalo, a perseguição vai findar na tua história, e ele vai manifestar a graça. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, levanta aí, meu irmão, dá glória a Deus aí, dá um sinal que tu está vivo, dá um sinal que você é pentecostal, dá um sinal que você faz parte desta última hora, desta última hora. Saulo cai do cavalo, e a palavra de Deus nos fala que ele fica cego. Aqueles que estavam acompanhando eles fogem. E Saulo fica à beira do caminho. Sabe aquele homem arrogante? Perdeu a visão. Deus, ele sabe exatamente aonde tocar. Num escolhido dele. Sabe aquela versão? É melhor vir pelo amor do que pela dor. Isso está se tratando de escolhidos, não de chamados. Chamados todos são, mas escolhidos nem todos são. Saulo é impactado, tira a sua visão e ele perde a sua segurança. Ele perde totalmente a sua autoridade. Algo inusitado aconteceu com ele que ele jamais pensou que iria acontecer.
Segundo a Bíblia, ele foi levado cego do caminho de Damasco para a rua direita na casa de Judas, onde Saulo fica por 3 dias, orando e jejuando, orando e jejuando, orando e jejuando. Ofereciam comida para ele, ele não conseguia comer, porque ele escutou aquela voz, orando e jejuando, orando e jejuando, cego, e tentando buscar no seu intelecto que voz era aquela, mas ele sabia quem falara com ele, porque quem escuta a voz do mestre nunca mais esquece. Quem tem um encontro com um mestre nunca mais esquece este encontro. Se na tua vida está faltando um encontro, para que você seja renovado, nesta noite eu te digo, encontre-se com o mestre hoje, para que ele te mude de dentro para fora, para que ele faça o teu mundo de tristeza virar um mundo de alegria na presença dele. Pastor, vai ser só vitória? Não, vai ser guerra após guerra, mas ele vai te dar vitória após a guerra. Levante-se. Existem pessoas que Deus conta com você para que você vá alcançá-las. E se no dia em que você se deparar no céu com Ele, Ele vai dizer onde estão as almas. E você vai dizer, mas que almas? Eu era advogado. Pois é, mas não era essa a tua vocação. Não era isso o meu chamado na tua vida. Onde estão as almas? Eu não tive tempo. Mentira, você teve todo o tempo. Você que aplicou o seu tempo de uma forma errada. Aleluia. Glória a Deus. Já estou acabando. Ali ele então começa no seu pensamento tentar entender o que está acontecendo. E Deus aparece ao discípulo Ananias em Damasco, conforme Atos 9:13, e fala para ele: Ananias, impõe as mãos sobre Saulo, para que ele seja curado. Imagina agora esse discípulo: Senhor, eu ouvi direito, Saulo está cego. Sim. Queridos, ele não falou isso, mas eu quero ministrar hoje a você, a tentar entender o pensamento. Talvez ele tenha se perguntado: Senhor, Saulo, o perseguidor. Sim. Senhor, o Senhor quer que eu vá curá-lo? Sim. Como curar alguém que tanto fez mal ao teu povo? Ananias deve se perguntar, e Deus responde: vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Quando Deus escolhe, está escolhido, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Olha aqui o cara que caiu do cavalo. Olha o homem arrogante. Olha o homem que era impossível aos olhos dos cristãos ser resgatado. Olha o perseguidor. Agora ele vai ser perseguido, mas ele não vai abrir mão. Deus transforma ou não transforma? Diga glória a Deus. Ananias foi até a casa de Judas, impôs suas mãos sobre Saulo, e Saulo foi curado e cheio do Espírito Santo. Você pode dar uma glória a Deus? Logo que ele foi batizado, diz em Atos 9:20, que ele então começa a pregar em todas as sinagogas. Diga comigo: em todas as sinagogas. Não foi em algumas, foram em pastor, e o que ele falava lá? Ele afirmava que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Agora você imagina a loucura para aqueles que viram Saulo perseguindo. Ele então afirma que Jesus
é verdadeiramente o Filho de Deus. E de uma hora para outra, Saulo então apaixonado por este encontro, ele pensa que vai fazer as coisas de sua forma, segundo a sua capacidade intelectual. Ele pensa que vai chegar arrasando e fazendo, mas não é da nossa forma, é da forma que Deus quer. Nós não estamos firmados na nossa força. Se você está firmado na sua força, você vai falhar. Nós não confiamos em carros, em material bélico, em cavalos. E se você confia, a tua confiança está nisso, você vai cair. Mas nós, igreja, fazemos menção do nome do nosso Senhor Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, que é Ele que nos garante a vitória. A nossa confiança está em Deus. E após a sua conversão, Paulo viaja para a região da Arábia e fica por lá num período de 3 anos. 3 anos. Paulo começa uma escola teológica com Deus. E olha que tremendo. Paulo agora nestes 3 anos entra o anonimato na vida missionária dele. Um novo homem nasce. E Paulo não está mais aos pés de Gamaliel, aprendendo em Jerusalém. Mas Paulo agora se encontra aos pés de Cristo, aprendendo com Ele. Ele não está mais na dependência de um homem, ele está na dependência de Deus. E melhor é estar aos pés de Deus do que estar na mão de um homem. Melhor é estar na dependência de Deus do que só aplicar aquilo que o homem tem para nos dar. Ou seja, nesta noite eu te convido a se jogue aos pés de Cristo, se jogue aos pés de Deus, reconheça o senhorio dele sobre a tua vida, sobre a tua história. E nesta noite eu te convido, venha para a escola teológica de Cristo, venha aprender com Cristo, aonde você não precisa ser poliglota, dá um glória aí, aonde você não precisa ter o 2º grau completo, é bom, mas também não precisa. Eu quero lhe dizer que Deus te escolhe da tua forma, do teu jeito. Estudo é bom e todo mundo gosta, mas quando você começa a estudar muito, a letra sobe para a tua cabeça e desce para o coração, e você pensa que é alguém. É exatamente nesse momento que você tem que se jogar aos pés de Cristo. Deus te pega pela mão, dá uma passeadinha contigo, leva 3 anos para longe, e dizendo: ei filho, aquilo que tu pensava que era não é mais, agora eu vou te ensinar de novo. Nova criatura somos. E se nova criatura somos, teremos novos pensamentos segundo a sua palavra e segundo os seus ensinamentos. Você está aí? Diga glória a Deus. Vamos atalhar um pouquinho. Passam 13 anos. Glória a Deus que o pastor Daci ainda está sentado. Passam 13 anos. E Deus manda sair e separar Paulo. Saulo era o seu nome judaico. Agora Saulo não se chama mais Saulo. Agora ele é chamado de Paulo, o seu nome romano. Tem várias teorias, mas eu acredito em uma: que no povo judaico a troca de nome simbolizava uma nova vida. Você está entendendo? Antes Saulo, agora Paulo. Antes eu pensava como eu queria, agora eu penso os pensamentos de Cristo. Antes eu era perseguidor, agora eu sou perseguido. Antes eu falava blasfêmia, agora eu adoro o nome santo do Senhor. Antes eu assassinava, agora eu estou disposto a ser morto pela causa. E é exatamente este antes e depois que Jesus te encontra no meio da história. Se nesta noite você quer ter algo diferente na tua vida, se nesta noite você quer viver o sobrenatural, despeça-se do seu passado. Abrace Jesus Cristo no seu presente e viva um futuro e uma eternidade de glória com Ele.
Aleluia, aleluia. Você pode dar glória a Deus. Você pode fechar os teus olhos agora nesta noite. Você pode fechar os teus olhos nesta noite. Será que você pode declarar agora para Jesus Cristo: Senhor, conta comigo, Senhor. Eu quero, Pai amado, ir até a jornada final. Eu quero combater o bom combate. Eu quero, Senhor, completar a carreira. Eu quero, Senhor, guardar a fé. Eu quero lhe dizer que tudo é possível naquele que crê. Nesta noite é noite de mudança. Nesta noite é noite de você converter os teus pensamentos. Nesta noite é noite de resgate, e o Pai está de braços abertos para te resgatar. Capacitado por Deus e amadurecido, então começam as viagens missionárias, e eu não tenho tempo mais para falar. Ele vai à Galácia, ele vai a Macedônia, ele vai a Acaia e vai à Ásia Menor. E agora o perseguidor se torna perseguido. E olha só o que acontece. Eu anotei algumas coisas aqui. Ele olha para aqueles que estão ao seu derredor e fala: vale a pena. Vale a pena. Agora 13 anos passaram. Agora Paulo tem uma mente totalmente diferente nas suas viagens. Agora ele tem experiência com Deus. E é isso muitas vezes que falta em nós, que julgamos aqueles outros que têm uma experiência, uma vivência com Deus. E nós queremos viver o que ele vive. Querido, eu quero lhe dizer: a tua vida é individual, a tua salvação é individual, aquilo que é para você é individual. Ei, querido, não tenha medo que outro entre na tua porta, que outro rouba a tua oportunidade. Ninguém rouba aquilo que é teu. Ninguém rouba aquilo que é teu. Aquilo que é teu virá sobre a tua vida na hora certa, no momento certo, e ninguém pode tirar isso das tuas mãos, a não ser você mesmo. Paulo olha e diz assim: fui perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoiteado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de impostor em Corinto, fui preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio para Roma, picado por uma cobra em Malta, e em Roma preso e algemado. Ele fala tudo isso, mas no final de sua frase ele fala para aqueles que estão o escutando: foram muitas coisas ruins, sim ou não? Sim. Muitas coisas ruins. E ele olha e fala o seguinte: mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo olha para tudo isso e fala: isso é combustível para o progresso do Evangelho. Paulo olha e ele começa a ministrar, e ele começa a falar: sede meus imitadores, como eu fui imitador de Cristo. Aconteça o que acontecer, ele está ministrando, você não pode parar, você não vai parar. E se você pensou que este era teu último congresso, você está enganado. Você vai viver para contar milagres. Se aqueles que olharam para este congresso e diz como que eles conseguiram chegar até aqui, eles verão que todas as coisas de ruim que vieram não foi para desprezar ou não foi para cair, foi combustível para avançar, para ganhar território. E é momento de nós levantarmos as estacas e expandir o território, alargar as tendas, porque Deus vai impactar esta cidade através de escolhidos que estão aqui. E se você crê, levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão.
Nero então tem um pensamento diabólico, uma estratégia para exterminar com os cristãos. É colocado fogo em Roma. 7 noites e 6 dias dura este incêndio. 14 vilas que desistiam, sobram apenas 3. Paulo então é perseguido, preso e culpado agora por ser influenciador desta rebelião contra Roma. Os cristãos então eram postos em cruz. Quando acabava a madeira, elas eram postos na cidade, nos postes cobertos de piche. As noites de Roma eram iluminadas pelas chamas dos corpos dos cristãos. E Paulo preso. E ele fala a Timóteo: Timóteo, é chegada a minha hora. Mas eu falo a ti, que ele considerava ele como um filho, eu falo a ti, meu filho, que valeu a pena cada passo que eu dei. Oh glória! Cada alma que aceitou Jesus valeu a pena. Valeu a pena a experiência, porque já estou na carreira final. E ele declara: combati o bom combate, acabei a carreira. A carreira simbolizava uma corrida, começo, meio e fim. Se você está aqui nesta noite, a tua carreira ainda não acabou, você ainda está correndo, você ainda está competindo com o inimigo. E eu quero lhe dizer: continue correndo para os braços do Pai. Você não pode sair daqui sem hoje entregar a tua vida completamente para Ele. Ele fala: guardei a fé. Se coloque de pé, por gentileza. Você sabe o que significa isso? Combati o bom combate, dentro de uma masmorra, jogado. Só Lucas ia visitar. E ele declara: abandonado por todos, só Lucas ficou. O preço da chamada é grande. As decepções são muitas. Os teus familiares talvez não vão te aceitar, não vão te entender. Mas continue combatendo este bom combate. Continue correndo até a jornada final. Alguém está observando o teu testemunho de vida, e através de você, talvez ele olhe e pense: por que ele não desiste, pastor? Porque ele não correu, ele não terminou a carreira ainda. Eu quero lhe dizer que a tua vida é muito importante para Deus. Este homem que foi até o final, a quem em todos os momentos menciona a fé em Cristo, e nos deixa um exemplo a ser seguido. Sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele fala algo tremendo: se vivermos pelo Senhor, vivemos, e se morrermos pelo Senhor, morremos. Você sabe o que é morte significa para o povo cristão? Descanso. Não tenha medo da morte, porque é simplesmente uma troca de endereço. Você sai do endereço físico, terreno, material, para o endereço eterno, espiritual, nos braços de Deus, na casa do Pai. Não tema a morte. Continue a tua carreira ainda enquanto há vida, enquanto é fôlego. Muitos não tiveram a oportunidade nesta pandemia
de chegar até este congresso, mas Deus te conservou. E se Deus te conservou, é porque Ele tem um projeto na tua vida e na tua história. Fecha os teus olhos. Senhor meu Deus, eu quero agora, Senhor, entregar, Pai, os teus filhos nas tuas mãos. Senhor, eles ouviram e escutaram a tua palavra, Senhor. Eles escutaram, Pai amado, e vivenciaram através dos seus pensamentos, Senhor, através, Pai amado, daquilo que tu ministrou aos nossos corações, a grande transformação. E eu quero ministrar, Senhor, a cura sobre a vida dos teus filhos, Pai. Eu quero ministrar, Pai amado, agora, nesta noite, Pai, a tua transformação, em um nome de Jesus. Amém. Pode baixar o fundo, por gentileza? Pode tirar o fundo. E eu quero que esse grande coral diga comigo, ou cante comigo. Paulo não sabia cantar, não adorava como Silas, mas eu creio que no momento em que Paulo coloca a sua cabeça no cipó, antes que fosse decapitado, eu creio que ele olha para o céu e ele canta assim: a Ele a glória. Você pode cantar? A Ele a glória. A Ele a glória. Cante, cante. Feche os teus olhos. A Ele a glória. Com força. A Ele a glória. Adore. A Ele merece toda a glória. Mais uma vez. A Ele a glória. Bendito seja.